compartilhado, todo mundo conseguindo ver os slides. Como eu falei, nós vamos começar hoje essa disciplina de análise de falha em sistemas mecânicos, que compõe aí, né, a unidade curricular de manutenção mecânica. Show de bola! Então, nessa disciplina, nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre os tipos e características das falhas, origem das falhas, análise de riscos e criticidade, métodos e ferramentas para análise de falhas e plano de ação para eliminação de falhas. Muito bem, então, a manutenção, primeiramente, né, antes da gente falar em aplicar manutenção, em trabalhar na prática com a manutenção, é necessário a gente ter, né, um conhecimento em relação às falhas mecânicas, principalmente, né? Falhas elétricas, falhas mecânicas, mas nessa disciplina nós vamos focar, obviamente, em falhas mecânicas, né? Falar aí de modo geral, mas puxando um pouquinho para a parte mecânica. Vocês vão começar também uma disciplina aí nessa semana com o professor Clodoaldo, que é análise de falha em sistemas elétricos, onde o professor aí vai estar trabalhando mais puxado para a parte elétrica. Ok? Então, vamos trabalhar todos esses assuntos num total de 20 horas. São 5 encontros aí. Nessa unidade curricular, ou melhor, nessa disciplina, o que vocês vão ganhar, o que vocês vão absorver de aprendizado? Reconhecer ferramentas de controle utilizadas na execução de serviços de manutenção mecânica. Nessa parte de ferramentas de controle, pessoal, não confundam, né, com ferramentas de atividades práticas, né? Neste momento não é as ferramentas de atividades práticas, são ferramentas de controle, de gestão mesmo, de organização, né? Que a gente vai trabalhar dentro dessa disciplina para, obviamente, aprender e conhecer maneiras aí de você analisar uma falha, seja mecânica, seja elétrica, né? Essas ferramentas a gente pode aplicar ela de modo geral aí, não importa muito qual é o assunto ou a técnica, né? Seja elétrica ou mecânica. Nossas ferramentas podem ser aplicadas em várias áreas, em vários setores. São ferramentas da qualidade, tá? Mas nesse caso a gente vai focar um pouco mais para a parte de análise de falhas mecânicas, voltado mais para manutenção mesmo. Estabelecer, com base em referências técnicas, as estratégias e os requisitos a serem considerados na orientação das ações de reparação e substituição de peças e componentes em máquinas e equipamentos. Então, também, né, vamos falar, vamos trocar ideia, vamos conversar sobre essas estratégias, esses controles, esses métodos que a gente pratica aí, que a gente pode praticar, né, para fazer uma análise de falhas. E por que fazer análise de falha, professor? Qual é a importância de uma análise de falha? Bom, analisar uma falha não é simplesmente trocar um rolamento, trocar um contator, trocar um fusível, enfim. A análise de falha, ela vai ajudar você a descobrir o motivo que gerou a falha naquele rolamento, que gerou a falha naquele contator, que queimou aquele fusível. Então, se isso está acontecendo, algo deu errado. Algo está errado com a máquina, com o equipamento. Então, deve ser analisado qual é o real motivo daquela falha mecânica ou elétrica e, então, reparar na raiz, certo? Senão, se a gente só ficar trocando fusível, se ficar só trocando o rolamento que está quebrando, vai ficar algo ali incompleto, né? É um serviço que, ao invés de ser solucionado, ele só está aí sendo coberto, né? Não está realmente sendo resolvido. Então, esse é o principal motivo da gente fazer uma análise de falha. Descobrir por que aconteceu isso. Se isso não for reparado, vai acontecer de novo. Por que está queimando o fusível? Algo está errado. Porque se eu apenas trocar o fusível, eu estou fazendo uma manutenção corretiva. Mas quem garante que daqui a pouco, amanhã, depois,
não queime de novo esse fusível. E se isso acontecer com frequência, né, pode parar o equipamento. Não dá para trabalhar assim. Não podemos ter falhas consecutivas ali nos equipamentos, né? Pelo contrário, nós aí, manutenção, nós do setor de manutenção, vai ter que resolver, vai ter que dar um jeito de minimizar a manutenção. Os profissionais técnicos de manutenção, a responsabilidade deles é reduzir os índices de manutenção, né? Cuidar, fazer uma boa preventiva, uma boa manutenção planejada e reduzir os índices de manutenções corretivas. Esse é o nosso objetivo, né? O curso de vocês, técnico em eletromecânica, ele é mais focado para a área de manutenção. Então, vocês como técnicos em eletromecânica poderão trabalhar aí, né? Terão aí mais habilidades aí para trabalhar na parte de manutenção mesmo. Então, esse é o motivo da gente estar trabalhando um pouquinho aí a análise de falha para chegar em momentos práticos, né? Não simplesmente ser um trocador de rolamento, um trocador de fusível, mas sim um técnico, aquele cara que chega, analisa, identifica o problema verdadeiro ali e resolve. Esse é um técnico de verdade. Trocador de rolamento, apertador de parafuso, trocador de fusível, tem um monte. Então, o motivo da gente estar aqui junto, discutindo, conversando, trocando ideia, trocando experiência, aprendendo juntos, né? É para ser técnicos. Concordam ou não? Isso aí. Se fosse fácil, técnico tinha em qualquer lugar. Aí você ia ter um técnico lá em mecânica, em eletrônica, em mecatrônica, em tudo, né? Em eletromecânica, mas não é bem assim, não é fácil. Tem que ter preparo. E é aí que a gente está fazendo agora. Muito bom. Critérios de avaliação, exclusivamente dessa nossa disciplina de análise de falhas. Então, nós vamos ter exercícios, pessoal. Praticamente cada aula aí, toda aula, a gente vai ter um exercício. Então, terão aí basicamente 4 exercícios que a gente vai fazer. Em 4 aulas aí a gente vai fazer exercícios. Cada exercício vai valer um ponto. Ok? Somando, então, 4 pontos. Vamos ter um trabalho também para fazer, tá? Mais lá para a última aula, né? Na penúltima aula eu já mostro mais ou menos o que vão fazer. Na última aula você já tem aí o tempo para realizar esse trabalho, que vai valer aí 2 pontos. Então, esse trabalho ele vai exigir um desenvolvimento em equipe, tá? Na verdade, todos os exercícios que a gente for fazer aqui vai ser em equipe, ou seja, como é uma turma aí com 4 alunos, né? Só os fortes sobreviveram, então vai ser aí a equipe entre vocês mesmo, 4 alunos. Então vamos trabalhar juntos. Então não vai ter aí, não vai ter avaliação individual, enfim. Vamos trabalhar junto. Acho que o aprendizado em equipe, em alguns assuntos, ele pode ser mais positivo para a aprendizagem. Aí eu vou avaliar também a participação nas aulas. Essa questão da avaliação da participação das aulas, né, é a presença, é ali, né, responder alguns questionamentos, né, tá ali realmente ativo na aula, não tá aí só ligar o computador e deixar o professor aqui, que nem um tonto, ficar falando, né, e o camarada tá lá fazendo outras coisas. Eu tô fazendo o meu papel, tô aqui dando o meu melhor, né, para fazer uma boa aula para vocês, preparem um bom material, né? A gente tem toda essa dedicação para que vocês realmente participem e, enfim, aproveitem, né? Todo esse material, todo esse nosso conteúdo. Então, essa participação é isso que eu vou avaliar. Um ponto, né? Pelas presenças e também, né, pela colaboração aí nas aulas. Aí 3 pontos vai ficar da situação de aprendizagem. Então, assim, o semestre passado, vocês sabem que foi um pouco conturbado, né? Essa pandemia aí pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava esperando isso, ninguém estava preparado para isso, né? Nós, professores, vocês, enfim, todo mundo teve que se virar nos 30. Então, quando começou tudo isso, foi realmente conturbado ali, a gente
até a gente conseguir alinhar as coisas, enfim. Vocês lembram disso, né? Teve muita dor de cabeça aí. Então, no semestre passado, a gente acabou não tocando adiante aí nenhuma situação de aprendizagem, né? Na época que a gente ia estar apresentando tudo para vocês, cobrar, né? Para poder cobrar, enfim. Houve tudo isso e daí não teve como a gente apresentar e cobrar a situação de aprendizagem de vocês. Então, o que a gente fez? Estacionou, né? Semestre passado não teve como. Mas, neste semestre, nós vamos voltar a trabalhar aí com a situação de aprendizagem. Então, ainda essa semana eu apresento ela para vocês, tá? Acho que na próxima aula eu já consigo apresentar para vocês a situação de aprendizagem. Só preciso dar uma revisada, ver se está ok mesmo. E daí eu já apresento na próxima aula aí para vocês, tá? Bom, o calendário de vocês já devem ter recebido, claro, tá lá no grupo, né? Sempre estou mantendo atualizado, às vezes tem alguma alteração ou outra, mas eu sempre estou mantendo vocês atualizados. Então, no calendário de vocês vai ter lá uma programação ali em meados de setembro, se vocês perceberam, vai ter uma pausa do terceiro período e uma retomada do que faltou no segundo período. Chegaram a observar isso no calendário ou não? Não vi. Não? Então, caso vocês tenham dúvida, depois vocês dão uma olhadinha lá. Eu não lembro exatamente a data, mas é ali no início de setembro, ali quase na metade de setembro, nós vamos parar as aulas do terceiro módulo, né, essas aulas que a gente está começando aí, e retomar o que ficou do segundo módulo. Por que em setembro, professor? Porque nós temos, né, uma previsão de retorno para setembro, tá? Não vou dizer que o Senai vai voltar em setembro, mas o que a gente tem ouvido aí, né, tanto aqui no estado do Paraná como em outros estados, né, a maioria das escolas particulares, isso envolve tudo, né, ensino básico, médio, curso superior, né, os cursos técnicos, no caso de vocês, há uma previsão de retorno para setembro. Então, por isso que a gente já programou o calendário de vocês aí para poder, em setembro, retomar o que faltou do segundo período, né? Porque a gente iniciou um semestre bem atípico aqui. Ou seja, a gente iniciou o terceiro período sem concluir o segundo período. Então, vocês sabem disso. Faltou ainda concluir uma boa parte ali. Uma boa parte não, né? A maioria vocês já tinham concluído ali. Mas tem algumas unidades curriculares que ainda não foi concluída. E a gente, né, precisa concluir para passar a caneta definitivamente no segundo período. Então, daí vai ter um momento lá em setembro que a gente vai estar retomando as aulas que faltaram no segundo período. Isso vai dar em torno de um mês aí de retomada, né, até a gente concluir o que faltou. Depois a gente volta de novo para o terceiro período. Ou seja, esse semestre aí vai ser tenso, né? Vocês vão fazer dois períodos em um, praticamente, né? Vão concluir o que faltou do segundo e também concluir aí o atual, que é o terceiro período. Mas, né, lado bom, né? Vejam o lado bom. Se tudo der certo, se tudo sair como planejado, se Deus quiser, semestre que vem, aí em fevereiro do semestre que vem, vocês já estão iniciando o quarto e último módulo. Ou seja, já estão aí partindo para o abraço. Já estão aí no caminho de se formarem técnicos em eletromecânicas e sair aí com um diploma para poder exibir aí, né? E aproveitar, é claro. As portas vão se abrindo. Se não estiver pronto, você não vai poder entrar. Então, por isso que eu digo, né? Vamos aproveitar, vamos ter paciência, que as coisas vão se acertando. E depois, né, vocês não vão se arrepender, né, de ter continuado aí. Então, pensando no lado positivo aí, né? Vocês, semestre que vem, se a gente conseguir realmente retornar em setembro, semestre que vem vocês já estão na marca do pênalti já, né? Só preparando para dar aquele chute final e correr para o abraço. Tranquilo, senhores? De boa. Tranquilo. Show de bola. Então vamos lá. Começando a falar então do nosso conteúdo,
falhas em máquinas, falhas em máquinas e equipamentos. Então, toda falha, pessoal, ela tem uma origem, ela tem um início, ela tem um começo, ou seja, nenhuma falha, nenhuma quebra de máquina acontece por acaso do nada, ou seja, quebrou e pronto. Não. Alguma coisa foi acontecendo, alguma coisa foi ocasionando aquela falha mais grave, né? Aquela quebra, aquela parada da máquina. Em alguns livros relacionados à manutenção industrial, a gente pode achar o que a gente chama aí de iceberg das falhas. É exatamente essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Eu peguei só a imagem mesmo para a gente poder contextualizar, né? Mas tem muitos livros aí de manutenção que vocês encontram aí estudos mais profundos a respeito do iceberg de falhas. O que é o iceberg de falhas, né? Então nós temos aí a falha principal, aquela falha grave, que é a quebra, que é a parada total de uma máquina, né? Mas aquilo gerou devido a falhas ocultas. Então no iceberg, a ponta do iceberg é a falha principal, aquela quebra. Mas para chegar naquela quebra, nenhum iceberg flutua ali sem sustentação, né? Vocês sabem disso. Então, o que acontece? Abaixo desse iceberg tem as falhas ocultas, aquelas falhas que nós não conseguimos, na maioria das vezes, perceber. Ou, claro, através de uma preditiva bem feita, com bastante recursos, né? Com equipamentos, enfim. Nós vamos falar disso depois. Aí sim, né? Em muitos casos você acaba conseguindo identificar uma falha oculta, mesmo que seja no início, né? E aí repara antes de dar a quebra maior, né? Então essas falhas ocultas, elas podem ser diversas, como nós vemos aí na imagem. Sujeira, trinca, problema de lubrificação, desgastes, corrosão, enfim. Existem várias falhas que a gente pode denominar ocultas, que podem gerar um problema mais grave se não for reparado, se não for primeiramente identificado, né, e claro, reparado. Então, é só para a gente ter um início, uma introdução, né, e conhecer um pouquinho de como pode gerar uma falha grave, né? Tudo tem um começo, tudo tem um início que às vezes é uma falha bem pequenininha, não foi observada, ela vai crescendo, vai se expandindo até chegar no mais grave. Aí, ainda falando dessas falhas, né, nós temos, de modo geral, dois tipos de falhas. A primeira aí que a gente está vendo é a falha potencial. O que é uma falha potencial? A gente pode também chamar de defeito, né? Diminuição parcial da capacidade de uma máquina de desempenhar, né, sua função requerida. O item deverá ser reparado ou substituído em determinado período de tempo. Repare, diminuição parcial da capacidade. Então, uma falha potencial é uma falha que não gera parada total da máquina. É o que a gente pode chamar, então, de defeito. A máquina deu defeito, apresentou um defeito. Ou seja, ainda tem funcionamento, ainda está trabalhando, mas com redução de capacidade. Ou seja, ela está sinalizando algo errado. E aí é o momento que a gente tem que perceber esse defeito e agir. Programar uma manutenção preventiva, né? Preparar, planejar a ação que eu vou tomar. Para então evitar, né, a parada total, a corretiva da máquina. Então, quando a gente fala de corretiva, normalmente a gente já pensa em parada total. Ou seja, quebrou. A máquina parou. É a corretiva. Então, para evitar isso, né, é necessário que a gente identifique uma falha potencial antes que ela gere, né, a parada da máquina. E aí faça o reparo, elimine, pelo menos naquele momento, né, para não se tornar mais grave, eu elimino aquela falha potencial.
Exemplos de falhas potenciais em uma bomba centrífuga. O que é uma bomba centrífuga? A gente vê na imagem ali, né? Inclusive, nós vamos fazer uma atividade. A primeira atividade de hoje aí vai ser em cima de uma bomba centrífuga. Nós temos aí a bomba, né, o motor, a bomba. A bomba, basicamente, ela faz ali a transferência de líquidos, né, de um recipiente para o outro. Então, ela tem ali uma boca dessa bomba que faz a sucção e a outra que faz ali a descarga, né? Então, o motor é o responsável, né, por essa energia mecânica rotativa aí da bomba, fazendo a sucção de um lado e a descarga de outro. Basicamente é isso. Aí a gente tem alguns exemplos, né, de uma falha potencial em bombas centrífugas. Elevação dos níveis, ou melhor, elevação nos níveis de temperatura dos rolamentos. Algo aconteceu e os rolamentos superaqueceram, mas não travaram, não quebraram. Muitas vezes eu vou perceber esse aquecimento, né, e já vou ter que programar uma preventiva. Caso contrário, o aquecimento vai se estendendo e vai chegar num ponto que quebra a máquina. Elevação nos níveis de vibração. Talvez quebra um parafuso, talvez quebra um acoplamento, né, que está ali ligado entre bomba e motor, vai gerar uma vibração, né, ou, enfim, alguma coisa ali que começou a vibrar, né, acima do permitido aí, porque tem vibrações que ainda são permitidas, mas quando você tem uma vibração muito excessiva, você já, opa, tem algo errado, não é normal. É a hora de reparar, é a hora de analisar qual é o problema e corrigir. Queda na vazão, então, como se trata de uma bomba, né, ela tem aí uma vazão, uma quantidade de líquido, né, que vai fluir tanto pela sucção como pela descarga, né? A vazão, a quantidade de fluido que está aí sendo sugado e dispensado aí pela bomba. Às vezes tem algo dando errado na bomba, enfim, no líquido, sujeira, pode acabar comprometendo aí a vazão desse líquido, desse fluido. Queda na pressão. A pressão e vazão não é a mesma coisa, né? A vazão é a quantidade de fluido que tem ali sendo despejado, por exemplo, né? Sendo sugado e despejado. A pressão já é o quanta força que essa bomba está trabalhando, que ela está fazendo, né? Que ela está tendo de sucção. Porque se ela não tiver pressão, ela não vai ter força para fazer a sucção. E vice-versa, também para fazer descarga, né? Elevação nos níveis de ruído, barulho. Outro exemplo aí de barulho excessivo, né? Você começa a perceber que está algo fora do normal, né? Pô, o equipamento ontem estava funcionando legal, hoje está com esse barulho estranho. Então, apresentou uma falha potencial, apresentou um defeito. É hora de programar a parada desse equipamento e começar a analisar aí o problema. Caso contrário, vai ser pior, né? Se eu deixar quebrar, muitas vezes eu vou ter uma despesa muito maior aí de manutenção corretiva. E entre outras falhas, né, que podem ser citadas, se a gente parar para pensar, né, outras falhas que podem ocorrer, por exemplo, no motor elétrico, né, tem muitas falhas que podem ocorrer no motor ali que não estão citadas no exemplo, mas são falhas potenciais, que às vezes não está comprometendo, parando o equipamento, mas está sim prejudicando a capacidade dele de trabalhar. Tranquilo? Ficou claro aí? Ficou entendido que é uma falha potencial? Sim. Show. Show de bola. Se tiver dúvida, pode interromper. Falha funcional, pessoal. O que é uma falha funcional? Agora a gente chegou numa questão um pouco mais grave, né? Término da capacidade, olha lá, término da capacidade de uma máquina ou equipamento em desempenhar a função requerida. Ocasiona a quebra do item e interrompe o funcionamento. Tá aí. A máquina parou. Exemplos de falhas funcionais em um redutor de velocidade. Então, vamos lá. Exemplo, lá, então, um redutor, a gente está vendo aí na imagem, né? O redutor é o que está em verde ali, né? Também acoplado no motor elétrico.
E aí pode ocorrer lá, nesse conjunto, não só no redutor, né? Mas nesse conjunto aí que a gente está vendo. Motor elétrico desarmando por sobrecorrente, né? Por sobrecarga ali de tensão, de corrente. Queima do motor elétrico por circuito, por curto-circuito. Tá aí uma outra falha funcional, ou seja, vai parar o equipamento, não tem jeito. É corretiva e pronto, né? Quebra dos rolamentos do motor elétrico. Então, imagina lá comigo. Anteriormente, na falha funcional, perdão, na falha potencial, houve um aquecimento excessivo lá dos rolamentos. Eu não parei a máquina, toquei o pau na máquina, mandei ela trabalhar, não desligar, e chegou no momento que ela, de falha potencial, né, gerou a falha funcional. Pifou. Desbalanceamento do motor, perdão, desbalanceamento do rotor do motor elétrico, também é um motivo aí que vai parar o equipamento. Perda de torque na partida do motor, também outra falha funcional que interrompe totalmente a capacidade de produção desse equipamento, dessa máquina. Tá? E entre outros aí que a gente pode citar como falha funcional. Então, o que a gente tem que entender? Existem falhas potenciais, que é aquelas que reduzem, mas não interrompem o trabalho do equipamento, e tem a falha potencial, a falha funcional, que é, neste caso, é aquela mais grave, aquela que gera a quebra do equipamento, a interrupção da função desse equipamento. Tranquilo? Muito bem. Na curva PF, ela aí vem de Potential Failure, né? Ela indica para nós e nos ajuda a entender qual o período, quais os momentos aí que eu devo agir numa máquina, agir no sentido de prevenir uma falha funcional. Então, como eu disse no início ali, né, a manutenção corretiva, dificilmente você vai eliminar. Eliminei manutenção corretiva. É difícil, você consegue reduzir a quantidade de manutenção corretiva de um equipamento, né? Quando você aplica uma boa manutenção planejada, né? Você consegue reduzir os índices de corretiva, mas não eliminar. Então, um certo momento é vida útil de equipamento, tudo isso, né? O desgaste do equipamento, o tempo de trabalho, o tempo de produção, tudo isso, o equipamento vai tendo um envelhecimento e aí, óbvio que vai chegar um período que as falhas funcionais, né, até mesmo potencial aí, vai começar a aparecer com mais frequência. É hora de começar a organizar melhor aí a manutenção da máquina, dar mais prioridade para ela, né, ou reduzir um pouco a produção dela, passar para uma outra máquina mais nova, reduzindo um pouco a produção dessa máquina que está mais crítica, né? Então, assim, você está dando uma chance para ela durar um pouco mais, que não adianta eu cobrar a produção da máquina como se ela fosse nova. A partir de alguns anos de uso ali, ela vai se envelhecendo. Isso é normal, que a gente chama de curva da banheira. Na gestão de manutenção, muitas vezes é falado aí da curva da banheira, né? A curva da banheira é um gráfico que mostra, que ajuda a gente a entender também o período de trabalho de uma máquina. Então tem os períodos ali onde ela está trabalhando bem, onde é o momento de ter cuidado com a máquina, é o momento de ter manutenção, né? E aonde vai ter o momento que as coisas vão começar a piorar mesmo, vai começar a gravar com frequência, que é a fase de envelhecimento da máquina, e aí realmente é hora de começar a pensar em algumas estratégias ali para que tenha um melhor aproveitamento da máquina. E o que é a curva PF? Voltando aí, né, no nosso slide. A curva PF, ela tem aí uma linha que mostra a condição, né, do equipamento. Olhando o gráfico aí, a linha vertical, né, ela mostra a condição do equipamento, e a linha horizontal é o tempo de operação desse equipamento, né, a vida útil dele. Então, toda máquina, quando está nova, né, por exemplo, ela vai ter a condição elevada, ou seja, ela está boa, ela está nova, então ela tem uma alta condição de trabalho, né, que é aquela parte mais alta
do gráfico, né? Deixa eu pegar o mouse aqui, ó. Seria aonde a máquina está num estado novo. E aí você tem ela, né, sendo utilizada, sendo trabalhada, né, aplicada aí para determinado trabalho, serviço, até que vai chegar um período que ela já começa a apresentar algumas falhas ocultas, né? Então, por mais que você tenha uma boa manutenção nessa máquina, uma boa prevenção, né, um bom plano de manutenção, mas vai chegar um período, né, que é aquele primeiro pontinho ali do gráfico, que é onde a máquina já vai começar a apresentar alguma característica ali de falha, tá? Em muitos casos, neste ponto aí, né, falhas ocultas. O que são as falhas ocultas? Como eu falei no início, aquelas que a gente, às vezes, não consegue perceber, né? Apesar que hoje em dia nós temos aí a manutenção preditiva, né, que se a empresa investe na manutenção planejada, onde envolve preditiva e preventiva, provavelmente com recursos, com equipamentos aí modernos, a gente consegue ter um monitoramento melhor. Então, a manutenção preditiva, o que que ela é? Ela é uma manutenção monitorada, onde eu vou controlar, verificar, inspecionar a máquina, né? Para exatamente prever possíveis falhas. Então, essa área verde ali, basicamente, é a área que as falhas vão começar a aparecer. Repare que daí, a partir daquele primeiro ponto, a curva começa a diminuir, né? Começa a baixar ali a condição da máquina, óbvio. Ela vai perdendo aquela característica de nova, de máquina zero. Vai começando a aparecer os defeitinhos. E aí, se eu tenho, né, uma boa preditiva, com bons recursos, às vezes eu consigo já neste período aí em verde, eu já consigo identificar uma possível falha, né? Poxa, identifiquei aqui que tem algo errado já neste período verde aqui. Mas por quê? Muitas vezes porque você já tem um controle bem bacana aí de preditiva. Já tem aí um equipamento, um medidor de vibração, por exemplo, um termômetro de imagem, né? Um termovisor. Você tem aí análises de óleo, enfim, tudo isso com recursos. Então, gera um custo para manutenção preditiva. A manutenção preditiva é a mais cara de todas, né? Justamente porque exige investimento, exige recurso. E aí tem outro ponto ali, que começa ponto amarelo, né? A área amarela ali, que é onde nós já temos a falha potencial evidente. Aquela falha já é mais fácil de você enxergar. Então, imaginemos o quê? Que lá naquela área verde, o equipamento começou a superaquecer. Mas ele está superaquecendo ali aos poucos. E ele está lá, a cada 2 dias, ele está lá aumentando 2, 3 graus na temperatura do equipamento, né? Pouca coisa, nem isso. Às vezes você não percebe, pouca coisa. A não ser que a preditiva seja bem controlada, né? Mas às vezes você está ali trabalhando, né? O equipamento está aquecendo devagar, aos poucos, você não percebe. Vai chegar o momento, que é o segundo ponto ali, que é onde você vai perceber. Aí você vai, né, notar que a máquina está errada, algo está errado, que ela está superaquecida. Você fala, poxa, está muito quente a máquina, ela não é normal. Mas aí você já observou uma falha potencial, você não chegou a pegar ela lá no início, né? Já pegou ela praticamente na metade, você já observou ela, que é onde a gente chama aí de falha potencial, né? O ponto onde a falha começou a ser detectada de maneira natural, né? Como eu falei, se tiver uma preditiva bem organizada, com bastantes recursos e investimento, às vezes você pega essa falha aí, você detecta essa falha já naquela área verde. Então, é neste momento que a gente tem que estar atento, ou seja, fazer a preventiva. É aí que o equipamento vai ter maiores riscos de quebra, de falha funcional. E repare, né, que daí se eu não for cuidando mais desse equipamento, o que acontece? A condição dele só vai diminuindo, só vai diminuindo. Se eu não conseguir detectar e não programar, não fazer uma preventiva,
aquela curva ela só vai diminuindo, a condição só vai diminuindo. Aí o tempo de vida útil também ele acaba sendo menor, até chegar o momento lá do último ponto, que é a falha funcional. A quebra, aquela área vermelha ali, já quer dizer que a máquina quebrou. Ou seja, pode fazer a corretiva, já não adianta mais preventiva. Quebrou, é hora só de parar tudo e consertar, fazer a correção. Tá? Então, é interessante a falha, esse gráfico de curva PF, porque às vezes a gente falando ali, tentando só explicar como que é o percurso até uma falha, você não entende, né? Às vezes você fica, poxa, imaginando um monte de coisa ali. O que que é, será que o professor está querendo explicar? Mas aqui com uma imagem, ó, com esse gráfico, a gente consegue interpretar melhor. Então a gente vê que tem um período onde a máquina está em boas condições de trabalho, que é a área azul. Você não tem nenhum risco ali de falha, né? A máquina está nova. A partir de um tempo de uso, essa máquina já vai naturalmente começar a apresentar algumas falhas em alguns componentes, em alguns elementos, mas ainda são falhas bem ocultas, aquelas falhas que dificilmente eu consigo detectar. Mas, em algum momento, ela vai mostrar o defeito, ela vai aparecer, ela vai te avisar, estou com problema, me ajude. Se não for feita essa preventiva, ela vai quebrar e aí a coisa fica pior, né? Hoje em dia a manutenção corretiva ainda está sendo a mais usada nas empresas. Aqui no Brasil nós não temos uma cultura, né, de investir em manutenção. São poucas as empresas, né, que realmente estão investindo em manutenção. Hoje nós podemos ter mais, aí ver mais, conhecer mais empresas que estão se preocupando e investindo um pouco mais. Porém, não é muito, não são muitas, né? A maioria trabalha na base do quebrou, consertou. Ou seja, deixa quebrar, a hora que quebrar a gente arruma. Tendo uma visão totalmente errônea aí da manutenção, né? Então, muitas vezes o cara fala, é mais fácil deixar quebrar do que ficar programando ali uma manutenção preventiva, né? Do que ficar consertando aos poucos ali. Errado. Você vai gastar dobrado, ou às vezes 3 vezes mais para fazer uma corretiva do que uma preventiva. Por quê? Porque em muitos casos, a falha funcional gera o efeito cascata. O que é o efeito cascata? O que vocês imaginam que seria um efeito cascata de falhas? Efeito cascata seria tipo a mesma coisa de efeito dominó, né? Começa a quebrar uma coisa, vai desencadeando outra coisa, que vira uma bola de neve. Muito bem, é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Na linguagem da manutenção nós temos isso, né? O efeito cascata é exatamente isso. Você deixa quebrar. Beleza, quando quebrar a gente arruma. Só que quando você vai arrumar daí, você começa a perceber que aquela quebra, aquela falha funcional, também gerou outra, que também gerou outra, que também gerou outra, e a coisa vai ficando mais caro, né? Só vai dando mais despesa. É assim, isso em toda máquina, em todo equipamento, né? Vamos lá fazer uma analogia com o carro nosso, né? Todo mundo aí tem carro, tem, enfim, carro, moto. Se você não fazer uma preventiva básica, né, nesse carro, nessa moto, o que é uma preventiva básica? Uma troca de óleo, uma troca de pastilha de freio, fluido de freio, enfim. Se você não fizer isso, deixar o negócio rodar até quebrar, provavelmente você vai ter uma despesa bem maior do que fazendo uma preventiva no período correto, fazendo a troca de óleo no período correto. O cara às vezes fala, vou deixar final do ano, deixa o carro rodar um ano, final do ano, se quebrar eu arrumo tudo de uma vez. Beleza. Faz nenhuma preventiva, não faz troca de óleo, não faz nada no carro, durante um ano ou mais, né? Quando chega para fazer, ou acaba quebrando antes, né? Mas vamos lá, quando chega para fazer lá no final do ano, aquela preventiva vai ficar muito mais caro daí, né? E acaba realmente gastando mais. Por quê? Porque o cara tem uma visão errada, né? O cara vai falar, não, deixa lá no final do ano eu gasto com isso aí. Se ele levar sorte e chegar tudo certo até o final do ano, né? Mas mesmo assim ele vai gastar muito.
E quando eu digo se ele levar sorte, é porque em alguns momentos pode acabar já quebrando antes, né? Aí o cara pega lá um momento que tá meio zeradão da grana, aí pronto, aí começa as dores de cabeça. Certo? Então a curva PF é basicamente isso, gurizada. Mostra aí quais seriam os pontos mais importantes a estar cuidando da máquina. Beleza? Bom, aí falando agora das origens das falhas, né? As principais causas de falhas são falha de projeto, defeito de material, deficiência na fabricação ou no processo, defeitos de instalação ou de montagem, condições de serviço inadequada, deficiência de manutenção e erros de operação. É o que a gente chama aí dos sete principais motivos, né, das falhas. É exatamente o que a gente viu aí. Toda falha ela tem a origem e ela pode ser de origem aí esses sete itens que a gente acabou de ver. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado deles a partir de agora. Aqui nós vemos, né, a falha de projeto, né, erros de especificação ou falha de projeto. Aí tem algumas situações, alguns exemplos, né? Falta de informação de alguma característica necessária no campo de trabalho, né? Falta de chegar e falar ou interpretar um desenho, falta de alguma informação técnica que acaba lá na hora de montar, na hora de, enfim, de colocar o equipamento para funcionar, gera lá uma falha, gera um problema. Mal dimensionamento também são erros de projeto. Seleção incorreta do material a ser construído, óbvio, né? O cara seleciona um material lá totalmente errado, fraco, e aí pode gerar problemas futuros, aí, falhas graves. Especificação incorreta de tratamentos térmicos, acabamentos superficiais, folgas e etc. Então, tudo isso são exemplos de falhas de projeto. A gente tem uma imagem ali que é engraçada até, né? Conseguem ver aquela imagem ali, né? O que tem de errado ali? O pedreiro resolveu tomar a caipira meio-dia e Mas será, prestou coitado, atenção no desenho. será que é culpa do pedreiro? Quem garante que é? Olha lá, olha o desenho do engenheiro lá. Poxa, fica meio difícil de interpretar, né? Então, se tiver uma falha também no desenho, a falha de informação que a gente está vendo ali, ó, como é que o cara vai conseguir interpretar correto, né? Então, enfim, são situações que engloba projeto. Então, é necessário ter essas características técnicas desde o início, desde o projeto, tem que ser correta, porque senão vai começar a gerar as falhas, né? Daí o nosso camarada pedreiro chegou lá e fez o que ele entendeu, né? Tá ali o resultado. Erros de fabricação. Pode ser aí, então, materiais inadequados, tolerância dimensional não cumprida, tratamento incorreto, falhas na montagem dos componentes. Então, ali a gente tem uma imagem também que a gente consegue relacionar com um erro de fabricação, né? O que se consegue perceber na imagem ali? O que tem de errado? Hã? O encaixe do rolamento ali ficou muito grande. Folgado, né? Isso mesmo. A gente teria um flange daí, né? O rolamento que seria acoplado ali naquele flange. Aí foi colocada uma chave de fenda ali só para representar a folga, né? Cabe uma chave de fenda ali na folga na folga do rolamento com o flange. Então, totalmente errado, né? Então, houve um erro de fabricação, ou seja, o torneiro mecânico que fez esse flange errou na medida. Né? Matou a peça ali, ele deixou o rolamento, ou melhor, o flange maior do que o rolamento. Aí quando o cara foi montar o rolamento ele tem que ter bem encaixado, justo, né? Não pode ser muito também, mas tem que ter a medida precisa, exata. Aí isso o cara perdeu na medida, fabricou com uma medida diferente, o resultado é esse, né? Já tem uma falha aí de fabricação. Instalação inadequada, nós temos alguns exemplos aí, fundação insuficiente, né? Aí já chega a ser parte
estrutural mesmo, né? Ambiente, local ali onde uma máquina está instalada, desalinhamento, desnivelamento, apertos incorretos, apertos de parafuso, né, por exemplo, energia insuficiente, né, deficiente. Então, são exemplos que a gente pode estar colocando como falhas de instalação, tá? Aqui na imagem a gente tem exemplos de desalinhamento. Então, o mecânico que fez aí a manutenção dessa caixa de redução lá, montou as engrenagens e não alinhou. Então, tem aí alguns exemplos de desalinhamentos. Então, isso, consequentemente, vai gerar vibração, vai gerar ruído, vai quebrar os dentes, e aí as coisas vão acabar piorando. Então, vai gerar as falhas potenciais, até que quebra toda a engrenagem, né? Gerando, então, a falha funcional. Então, é um exemplo de instalação inadequada. Aí, a gente pode citar vários, né? Aqui é só alguns para a gente entender. Uma manutenção inadequada também gera falhas potenciais e funcionais. E que é a manutenção inadequada? Sujeira, manutenção mal feita, o cara fez, não limpou direito na hora da montagem, utilizou lá os elementos que substituiu, não limpou também, não cuidou, não lubrificou, né? Ausência de controle das vibrações, o cara não tem, começou a ocasionar uma vibração, o cara não teve controle, não percebeu e deixou o negócio acontecer, não foi reparar, não foi verificar, não foi fazer uma manutenção, né, daquele equipamento que apresentou vibração. Aperto insuficiente ou excessivo de parafusos. O cara acha que parafuso tem que apertar até sair água, né, por exemplo. Não é bem assim, né? O cara faz uma manutenção, desmonta e monta. Aí na hora de montar, o cara arrocha o parafuso que nem, igual falam, né, até sair água. Pronto, vai acabar gerando aí uma manutenção. Pode ser naquele momento, a quebra do parafuso pode ocasionar, acontecer naquele momento, ou na hora de soltar. Coitado do mecânico que for soltar esse parafuso depois, né? Às vezes quebra aí também na desmontagem. Inobservância, falta de atenção ali, né? E não observar o aquecimento e outros sintomas de falha. Então, um superaquecimento que você não observou num motor elétrico, pode ter gerado aí uma falha funcional. Então, a falha potencial foi o superaquecimento no motor. Você não percebeu, e aí acabou gerando uma falha funcional, a quebra. Danos, né, de componentes em recuperação com solda, tá aí outro exemplo, né? O cara faz uma solda lá mal feita, ou, enfim, o cara faz uma solda e não sabe, literalmente não sabe soldar, e aí gera um problema muito mais grave, né? Muito maior. Então, são exemplos aí de falhas por manutenção inadequada. Mais alguns exemplos aqui de falha por operação, né? Falha de operação pode ser aí por sobrecargas, choques mecânicos, né? Batidas ali, uso de ferramentas incorretas, tudo isso envolve aí falhas de operação. Tem um exemplo aí na imagem, né? Uma imagem aí que mostra uns 75 caboclos aí na carroceria da caminhoneta. Então é uma maneira errada, né, de usar a caminhoneta, ou seja, o cara colocou uma sobrecarga, peso, né, muito excessivo ali e errou. Provavelmente pode gerar uma falha aí mecânica grave ou até mesmo um acidente, né? Ô, professor, vou cobrar direito de imagem da família aí no slide, hein? Os camaradas, os irmãos, Então são exemplos aí de abusos, né, de operação. A gente está colocando ali a imagem da caminhoneta ali, mas numa máquina também a gente tem vários exemplos, né? O cara força demais ali a máquina, enfim. For lá, por exemplo, num torno mecânico, o cara coloca lá rotações absurdas para tornear, enfim, não opera direito, ele pode gerar vários problemas. E desgastes naturais. Desgastes naturais também vão acontecer e a gente pode até considerar falhas ocultas, né? Principalmente falhas ocultas aí por desgaste natural. Mas, quando não tem cuidado, vai ser só agravado esse desgaste natural, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma exposição de um conjunto de engrenagem ali em ambiente corrosivo, né? Ficou exposto ao tempo, por exemplo, não teve cuidado, não teve
manutenção adequada, também foi gerando desgaste, né? Esse desgaste natural basicamente vai ser acelerado. Então, sem manutenção, as coisas só vão se piorar, só vão piorando. Ok? Então, exemplos aí, né, pessoal, que a gente, para a gente entender um pouquinho de como pode surgir uma falha. Então, às vezes a gente fala de manutenção. Ah, vamos lá fazer manutenção, vamos ter aula de manutenção. Beleza, espera aí, você sabe como que pode surgir uma falha? Você sabe quais são os riscos, né, que pode gerar uma falha? Ah, não, uma falha, não, é quando quebrar tem que arrumar. Não, não é assim. As falhas têm que ser identificadas, tem que saber da onde pode vir falhas, né? Então, isso é importante para a gente conhecer antes de começar a falar em praticar a manutenção. Primeiro tem que saber entender e conhecer ali o que é realmente uma falha e quais são as possíveis características dessas falhas. Senão não adianta, né? Porque daí você não vai ser um bom mantenedor, né? Você não vai tomar cuidado, você não vai ali zelar, você não vai conseguir programar, você não vai conseguir analisar aquele problema, aquela falha. Daí não adianta. É o que a gente falou no início da aula, né? A gente está estudando aqui para ser técnicos, né? Não só trocador de fusível e apertador de parafuso. A gente está estudando para ser técnico. E o técnico, qual que é a diferença? Qual que é o diferencial de um técnico? Do ponto de vista de vocês, falando aí da futura profissão de vocês aí, técnicos em eletromecânica, qual que é o diferencial de um técnico? Hã? Qual é, pessoal? O que você, técnico, que estudou, que se formou, estudou 2 anos, se formou, o que você tem de diferente aí de um mecânico comum que não tem nenhum curso, nenhum preparo ali mais técnico? Qual que é a diferença sua para ele? Conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico, análise, planejamento de trabalho, né? Ou seja, você sempre vai estar um passo à frente ali no pensamento, né? Às vezes o cara chega lá, não, vamos desmontar tudo, desmonta tudo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Não, peraí, cara, como assim vamos desmontar tudo? Vou desmontar tudo aí a máquina. E se o problema não é ali onde você está pensando? Se o problema é lá no outro lado, a gente vai desmontar toda a máquina aí à toa? Só para perder tempo? Só para ter mais tempo ainda, mais trabalho? Não, o técnico ele vai analisar, não, o que aconteceu? Vai conversar com conversar com o outro. Deu um problema numa máquina lá, o operador lá fez lá a solicitação de manutenção. O que você vai fazer? Antes de abrir a ordem de manutenção, você vai lá olhar. Técnico em manutenção, vocês, né, técnicos em eletromecânica, é assim. Deu BO numa máquina, o operador te chamou lá, você é da manutenção. Chama o cara da manutenção. Beleza, vou lá. Ah, deu problema aqui. Não, beleza, então já vamos desmontar tudo aí, para aí, vamos fazer o negócio já. Não é assim. Eu como técnico, tenho que chegar lá, conversar com ele, saber o que aconteceu, olhar, analisar, para depois, então, eu poder abrir a ordem de serviço. Na ordem de serviço, daí eu vou colocar o que eu quero fazer. Aí eu já analisei, eu já vi o que eu vou fazer. Não vou fazer na louca. Olhei, conversei, entendi, sei onde é, como eu vou fazer. Agora eu abro a ordem de manutenção, né? Para poder, então, corrigir aquele dano, aquele reparo, fazer aquele reparo. Então, esse é o nosso diferencial como técnico, né? É falar, não, cara, peraí, vamos ver o que aconteceu, vamos analisar. O problema é aqui no motor, mas pode ter o motor pode ter falhado por causa disso aqui, que é parte da mecânica. Não adianta a gente abrir tudo o motor agora e o problema tá ali, continuar ali naquele redutor. Então, a gente tem que ver, programar como vai fazer. Então, basicamente, esse é o nosso diferencial como técnicos. Bom, analisando criteriosamente, olha, a gente acabou de falar, né? Analisando criteriosamente uma falha, 2 ações são mais eficazes, né? Basicamente, tem que fazer 2 situações, tem que tomar 2 atitudes aqui. Primeiro, um plano de ação corretivo, depois que eu analisei, né? Faz um plano de ação corretivo para eliminação definitiva da falha identificada. Então, analisei, eu sei o que eu vou corrigir, eu sei o que eu vou fazer, agora eu vou planejar essa ação. Também não vou chegar lá na louca desmontando tudo, né? Tem que ver aonde eu começo, aonde eu termino, o que eu vou precisar, ferramenta, recurso, material.
né? Então, eu tenho que me planejar. E, na sequência, alerta e treinamento aos envolvidos com a origem da falha. Então, após eu ter feito esse planejamento, essa análise, planejamento e essa correção da falha, agora eu vou ter que fazer um alerta, um treinamento, um plano preventivo, né? Aí, neste caso, já vai ser uma alteração lá, às vezes, no planejamento de prevenção da máquina, né? Às vezes é uma falha ali mais específica, mais complexa, eu vou ter que dar um treinamento ali para a minha equipe, né? Para meus colegas. Então, tudo isso tem que ser bem feito. Um técnico de manutenção tem esse diferencial. Observe, não basta apenas corrigir a falha. Ali tem um erro de português ali, né? Na verdade, tá a palavra peça solta aqui no meio. Não basta apenas corrigir a falha. É preciso identificar as causas mais remotas. Exatamente o que eu falei. Saber da onde veio aquele problema. Aquele problema foi gerado por algum motivo. Então não adianta eu só chegar lá e trocar o rolamento que está quebrado. Se eu trocar só o rolamento, o que vai acontecer? Amanhã ou depois vai quebrar de novo. Aí eu vou lá, troco o rolamento de novo. Amanhã ou depois, quebra de novo. Ou seja, eu vou ter que ter no meu estoque lá uma caixa de rolamento lá para estar trocando toda semana, né? E não é isso que é o correto. Então, não é só chegar e trocar o rolamento. Tem que saber o porquê que o rolamento está quebrando. Se eu não corrigir a raiz do problema, já era. Eu só vou ficar, como diz, passando a mão na cabeça ali da falha, do problema e deixando ele acontecer, né? Deixando ele fazer a bagunça. Então tem que resolver definitivamente aí o causador principal da falha. É por isso que a gente tem que falar, né, na análise de falha, como fazer essa análise. É o tema aí das nossas aulas. Muito bem. Bom, a questão de classificação de riscos, né, criticidade aí de máquinas, de equipamento, de falhas também, né? Como que a gente pode separar as falhas que eu vou corrigir primeiro? Porque às vezes você está numa linha de produção lá, se é da manutenção, você chega lá, tem 4 máquinas com problema lá, dando problema na indústria, é assim, né? Correria. Dificilmente você vai pegar um probleminha lá só num dia, né? Às vezes você tem lá 3, 4 pepinos para resolver num dia. E é a hora que a equipe de manutenção tem que começar a escolher, né? Qual é a máquina que vai ter que ser reparada primeiro, a falha que vai ser reparada primeiro, por exemplo, né? Aí entra aí o que a gente está vendo agora, a questão de riscos à segurança, para eu classificar uma máquina como crítica, para poder reparar ela, para poder, enfim, fazer um planejamento de manutenção, talvez. Risco à segurança, primeira coisa que eu vou avaliar, né? Tem riscos à segurança essa máquina parada, ou esse defeito que ela está apresentando? Tem. Então é aí que a gente já começa a classificar ela como um sinal, né, vermelho lá. Riscos ao meio ambiente, também. Quais os riscos que essa falha, que essa máquina pode causar aí para o meio ambiente? Posso colocar isso também na classificação. Custos de produção. Tempo que essa máquina fica parada para um determinado reparo. Vai gerar perda grande na produção? Coisas que a gente vai estar, os gestores, né? Manutenção, produção, vai ter que estar decidindo juntos. Complexidade de resolução e possíveis falhas ou quebras. Também aí entra a questão de às vezes aquele equipamento tem uma complexidade maior, né? Tem mais trabalho para ser feito, ou seja, precisa de mais tempo, precisa de equipe maior, né? Também é uma forma de classificar aí o equipamento, a falha que você vai reparar primeiro. Existem alguns métodos que a gente normalmente aí, dentro da área de gestão principalmente, né? A gestão, vocês estudaram aí com o professor Clodoaldo, gestão de manutenção, né? Basicamente, o que é a gestão de manutenção? A gestão é o gerenciamento, o controle das ações, né? O planejamento, ou seja, o passo a passo das atividades, dos cuidados que você vai ter, né? Isso normalmente é a equipe de gestão de manutenção que faz. Então,
vamos lá, nós como técnicos, muitas vezes a gente vai participar dessa organização, da estrutura, né, da gestão, do controle de manutenção. Mas a gente vai estar ali como técnico, normalmente a gente vai estar ali na frente, a gente vai estar ali resolvendo mesmo o pepino, com a mão na graxa, vamos dizer assim, né? Mas, em muitos casos, a equipe, o gestor de manutenção, né, vai precisar da equipe de técnico ali para estar trabalhando junto, para estar conversando, para estar decidindo, né, ações a ser tomadas. E aí nós temos aqui um exemplo, quando a gente vai decidir qual máquina trabalhar, qual tipo de falha realizar primeiro, reparar primeiro, né? Qual máquina que você vai ali parar para poder fazer a manutenção primeiro. Então, essa questão de criticidade, como é que pode ser resolvida? Através de um fluxograma como esse, um exemplo que a gente tem aí, né? Então, existem 3 tipos de criticidade. Existe aí criticidade A, que é a elevada, B, que é a média, e C, que é a baixa. O que é isso? O que isso significa? Né? O grau de periculosidade, o grau de tendência à falha que essa máquina pode ter, né? Prejuízos que essa máquina pode ter. Então, é exatamente isso que tem essa classificação. E daí no fluxograma, repare, é algo simples de trabalhar. Né? Você tem lá uma falha, você tem um problema no sistema lá mecânico, elétrico. Através desse fluxograma, que ele é por questões ali, ó, basicamente um questionário, você vai se orientando para poder classificar a tua máquina, classificar a tua falha, né? Se é uma falha elevada, se é uma criticidade elevada, média ou baixa. Então tá ali, né? Por exemplo, primeira pergunta ali lá em cima está dizendo lá, coloca em risco a segurança das pessoas, instalações ou meio ambiente? Pode causar alguma catástrofe, né? Se a resposta for sim, repare que ela já vai lá para a classe A, ó. Ou seja, já é uma máquina super crítica, já é um problema muito crítico. Já vai lá para a classe A, ou seja, é onde eu vou ter que reparar primeiro já, né? Ah, minha resposta é não. Não é uma máquina, não é um defeito, não é uma falha tão perigosa assim. Então, impacta na continuidade operacional ou na qualidade do produto? Ah, não, essa parte da máquina aí, essa falha que teve aí, vai comprometer a qualidade do produto, né? Deus o livre. Então, se chegar lá na qualidade, vai reprovar todas as peças. Então, para aí, vamos lá para o sim. Aí lá se tem outro questionamento. Possui reserva que entre em tempo inferior ao de resposta do processo? Ou seja, eu tenho uma máquina para substituir aquela ali enquanto ela estiver em reparo? Não tenho. Então vai lá para criticidade A de novo. Tem que já me programar para começar a trabalhar nela. Ah, não, tem uma máquina. Então aí você vai se orientando, né, para conseguir separar o que você pode fazer primeiro, o que você pode fazer depois. Qual máquina, qual falha que você pode reparar hoje, qual falha que você pode reparar amanhã. Então, isso aqui, lembrando, normalmente é um trabalho realizado aí por uma equipe, né, envolvendo aí gestor de manutenção e técnicos, tá? Numa manutenção organizada, pessoal, isso aqui é aplicado, tá? Eu sei, eu já trabalhei na área de manutenção, eu sei que na indústria é correria, conheço, às vezes, né, vocês falam, poxa, professor, mas tá totalmente diferente, porque na indústria os caras não param para fazer tudo isso, para discutir, para conversar, para organizar. Realmente, em muitos casos é correria, é só chegar lá e fazer. Né? Mas as empresas, algumas, né, estão mudando esse pensamento, estão começando a se programar melhor, a se planejar melhor. Por quê? Porque estão começando a perceber que lá na frente você ganha tempo, você ganha, diminui custos, né? Diminui os gastos com manutenção. Ou seja, uma organização na manutenção, você não vai ganhar amanhã ou depois. Quando a empresa investe em planejamento, em gestão de manutenção, em controle, ela vai ganhar daqui 6 meses, daqui 1 ano, ou seja, daqui 1 ano e meio. É onde eles vão começar a perceber que os índices de manutenção corretiva, os índices de parada de máquina estão reduzindo. Aí ele começa a ter lá, né, os resultados positivos. Mas antes de 6 meses, 1 ano,
Dificilmente lá, às vezes dependendo da quantidade de máquina, quantidade do tamanho da empresa, né? Quando é mais fácil de trabalhar, de controlar, menos máquinas, aí beleza. Mas caso contrário, a gente fala de uma empresa grande aí, né? Vamos falar de uma multinacional, uma Renault, uma Audi ali, Volks, né? Se não tiver um bom controle de manutenção lá dentro, provavelmente vai ser muito mais BO ali, né? Para a parte de produção, para manter a quantidade de produção. Vai ser muito mais BO do que muitas vezes já é, né? Às vezes, mesmo os caras organizando bem, quem conhece começa a ver, né? Puxa vida, todo dia tem pepino na manutenção. Mas não é porque os caras às vezes são desorganizados, pode ser, né? Mas em muitos casos a empresa tem uma organização, mas devido à quantidade de máquina, né? Tudo isso vai sendo mais agravante. Ok? Ok, vamos lá para o outro exemplo aqui, ó. Mesma coisa, né? Nós temos um outro exemplo que é o diagrama de decisão. Também serve para a gente priorizar, né, as criticidades. Neste caso, a gente tem ali as criticidades também, né? Ó, criticidade A, B e C, porém, aqui já relacionada com as manutenções, né? Então, criticidade A, neste caso, são manutenções preventiva, preditiva, melhorias, né? Criticidade B, preventiva e preditiva. A criticidade C, né? A preventiva que a gente vai ter que atuar ali. Então, aí a gente tem as perguntas também, são baseadas em questionamentos. Qual o risco, por exemplo, né? Qual o risco, qual o nível de risco de segurança pode ser causado pela falha do equipamento? Então, só tem lá uma máquina, né, que pode causar um risco de segurança grande para o operador, para os colaboradores da empresa. Então, aí eu tenho que colocar uma pontuação. 1, 2, 3, que é nenhum, né? Então, repare que daí lá no fluxograma você vai pontuando. Se a segurança você classificou como 1, olha lá, ela já vai direto para a criticidade A. Se for 2 ou 3, você vai analisar a operação, né? Analisou a operação. Qual o nível de impacto na produção pode ser causado pela falha do equipamento? Definiu como 1, parada total, já vai para a criticidade A de novo. Ah, não, redução pouca ali ou nenhuma. 2 ou 3, ó, já vai para a qualidade, analisa a qualidade. Qual o impacto na qualidade do produto? Grande, média, nenhum. Também eu vou pontuar ali. Se for 1, já vai direto para a criticidade A de novo. Se for 2 ou 3, vai para o custo, né? A gente vai analisar o custo que eu tenho com essa máquina. Em caso de falha grave, quanto custa o reparo? É uma máquina que é cara? Uma máquina importada? Pode demorar para vir peça, né? Quando for precisar substituir? Acima de 1, né? Ou melhor, acima de. Tá ali, ó. Vai para a criticidade A. Entre, seria ali, digamos que o valor, né? E a empresa estipula um valor. Não dá para a gente falar agora, mas, enfim, a empresa vai estipular um valor que ela vai achar que é caro. 3, abaixo de. Então, aí já vai para a criticidade C lá em relação ao custo, por exemplo. Tá? Então, esse diagrama de decisão, ele ajuda principalmente nessa escolha aí de aplicar as manutenções, né? Qual máquina eu vou aplicar preventiva? Qual máquina eu vou aplicar preditiva? Então é assim que eu vou escolher. Máquinas de classe A, ou melhor, de criticidade A, eu vou ter que aplicar preventiva, preditiva e melhorias, ou seja, é uma máquina super crítica, eu tenho que cuidar 100% dela. É uma máquina um pouco mais branda, ou seja, não tão crítica, eu posso só manter uma preventiva ali programada, né? Levando ali, controlando, que já está, que vai ser o suficiente. Então são ferramentas, são estratégias, pessoal, principalmente da parte de gestão, né? Que vai muitas vezes utilizar esses recursos para organizar melhor aí a manutenção. Também temos aí um outro exemplo de ferramenta de organização por criticidade, né? Que é a matriz Gucci. É uma ferramenta da qualidade, inclusive, mas a gente pode estar adaptando aí em várias áreas. Uma delas é na manutenção. Então, aqui como que funciona a matriz Gucci? Você tem ali, né, os valores e ali as características, né, gravidade, urgência e tendência, e ali uma nota, um valor, um número que você vai colocando ali conforme
a discussão entre equipe, conforme ali os conhecimentos que você tem daquele problema, daquela máquina. Então, exemplo, você coloca ali na descrição do problema, né? Aquecimento no rolamento. Né? Você chegou lá na máquina e ela tinha lá 3, 4 problemas, por exemplo. Aí você pensou, poxa, qual que eu preciso mexer primeiro? Qual que eu vou ter que, né, trabalhar primeiro? Vamos organizar. Coloca lá na descrição do problema. Aquecimento no rolamento. Qual que é a gravidade dessa falha, desse problema? Extremamente grave, muito grave, grave, pouco, sem gravidade. Aí eu vou pontuar o valor lá, né? Se for extremamente grave, 5. Se for pouco grave, 2. Aí eu coloco bem ali aqui nesse quadradinho aqui, ó, o valor que eu defini. Conversei com a equipe e defini que é valor 3. Qual é a urgência? Quão urgente eu tenho que resolver esse problema? Senão ele pode, né, gerar mais problemas. É extremamente urgente, então ponto 5. Pouco urgente, sem urgência, aí eu vou colocando o valor. Então vamos lá, definir lá que era urgente, coloquei 3 aqui de novo. E no fim, tendência. Qual é a tendência de piora? Imediata, pior imediata, ele vai piorar ali na hora, ali rapidamente. Curto prazo, médio prazo, longo prazo, sem tendência de piora. Então coloco mais um valor ali. Então, definir lá que vai ser piora a longo prazo. Então colocou lá número 2 aqui no quadradinho da tendência, né? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar os valores que eu defini aqui, né? Exemplo lá, 3 vezes 3, né? Se eu coloquei 3 aqui, 2 no final, né? 3 vezes 3 dá 9. Vezes 2 vai dar 18. Então, o total aqui da minha pontuação é 18. Vou pegar a próxima falha, né? A falha é no, no fusível, ou sei lá, no contator, tá desarmando. Você vai fazer a mesma situação. Você vai pontuar conforme a definição da equipe, a definição aí que o time de manutenção, né, conversou e discutiu. E lá no final, os números, os valores maiores, aqui o total, né, os itens que deram maior valor aqui, vai ser os primeiros a serem resolvidos. Por isso que está aqui, ó, priorização, né? Então, se essa pontuação aqui desse item foi a maior, então é o primeiro que você vai fazer, o primeiro problema que você vai corrigir. Tá? Então é bem simples de trabalhar com a matriz Guth, não tem erro, né? Mas isso tudo é feito em equipe, não adianta eu falar, vocês vão fazer uma atividade aí individual de priorização aí com a matriz Guth. Não é legal isso. É ideal você ter uma equipe com várias ideias, vários conceitos, vários conhecimentos, e aí então você vai chegar numa conclusão mais lógica, ok? Então, só para a gente conhecer, né, um pouquinho de gestão, mas é importante também para a parte de análise de falha. Trabalho em equipe na análise de falha é sempre mais importante. Inclusive, as tarefas, as atividades que vocês vão fazer aqui durante essa disciplina, é tudo em equipe. Eu não vou pedir nada individual para vocês. Vai ser tudo em equipe. A gente vai explicar melhor depois no finalzinho da aula aí o que vai ser a tarefa. Bom, quando esse tipo de análise deve ser feita e com que frequência, né? Quando que eu posso analisar ali a criticidade de uma máquina, de uma falha, né? Máquinas com taxa de utilização de produção acima de 70%. Falhas que elevam o risco de segurança ou riscos ambientais. Falhas com alto índice de repetitividade, por exemplo, né, acima de 6 ocorrências no mês, olha aí. Então, alguma coisa está super errada, né? Se eu tenho que trocar um rolamento de uma determinada máquina 6 vezes no mês, está totalmente errado. Eu tenho que parar e analisar o que está acontecendo. Não é normal eu trocar 6 vezes o rolamento da máquina, o mesmo rolamento, né? Então, tá aí os exemplos de como você pode selecionar, classificar uma atividade de manutenção, né? Ou até mesmo monitoramento, tipo de manutenção que você vai aplicar numa máquina. Ok? Muito bem, pessoal. Então, na segunda parte,
nós vamos já focar aí nas ferramentas, nos métodos, né, e ferramentas para análise de falha, e também falar aí da atividade, né, que a gente vai fazer, como que vai funcionar. Ok? Então, pergunta, o que é análise de falhas? Né? A gente já veio falando aí agora há pouco, na primeira parte aí, sobre os tipos de falha, as origens, né, as características das falhas. Falamos em algum momento ou outro ali sobre análise, mas o que é exatamente análise de falhas? O que é analisar uma falha? Né? Então, nós temos aqui que são métodos que consistem em analisar a ocorrência de um determinado problema e, claro, a sua severidade, para encontrar a causa raiz. Então, o principal motivo de se fazer uma análise de falha é encontrar a causa raiz. Assim como eu dei exemplos anteriormente ali sobre o aquecimento, o superaquecimento no rolamento. O superaquecimento no rolamento, o superaquecimento no motor elétrico, por exemplo, é uma falha. Mas qual é o motivo que ocasionou essa falha, esse superaquecimento? Qual foi a causa raiz? Então, eu preciso descobrir para daí, então, conseguir resolver o problema, né? Então, essa análise é exatamente para procurar encontrar, né, a causa raiz. Aí nós sabemos que existem diferentes ferramentas, né, e métodos aí para que a gente consiga utilizar e aplicar uma análise de falha, né? Então diz até aí que os profissionais de manutenção e confiabilidade são os responsáveis por fazer essa análise de falha. Então quando eu digo profissional de manutenção, não estou me falando só de gestor de manutenção, né? Eu estou falando de técnico também. Então uma análise de falha deve ser feita por uma equipe composta de técnicos, né? Envolve gestão, envolve engenharia, envolve os técnicos mesmo ali, aqueles que estão diariamente ali colocando a mão na graxa. Esses aí que são os principais responsáveis por fazer uma boa análise, né? Então, neste caso, após formada a equipe, né, é necessário selecionar a ferramenta de controle mais viável, né? Qual é o método e qual é a ferramenta que eu vou utilizar. E propor, né, a solução com maior eficiência e menor custo. Então, esse é o objetivo principal de fazer uma análise de falha, né? Buscar a ocorrência, a severidade e a causa raiz, utilizando os métodos com ferramentas da qualidade, né? Montando um time, claro, né, para trabalhar junto e chegar, obviamente, num resultado positivo. Quais são as etapas, né, das análises de falha? Então, basicamente, nós dividimos em 3 etapas aí. Primeira, problema, né? Apareceu, então, o problema. É necessário registrar, priorizar, manter, ou melhor, montar a equipe, né, multidisciplinar, com conhecimentos, né, variados, e descrever, ou seja, começar a organizar aí o que fazer. Segundo passo, segunda etapa, causa. Identificar os fatores causais, ou seja, começar a analisar, né, o que pode ter ocorrido, o que pode ter gerado aquela falha funcional potencial e chegar numa causa raiz, como a gente está vendo ali, analisar as causas raízes. E por fim, chegamos na solução. Mas não é só chegar lá e resolver, né? Eu tenho que planejar, criar um plano de ação. Um exemplo ali, o 5W2H, né, que é um plano de ação bem comum, bem fácil de trabalhar, inclusive nós vamos utilizar ele aí nas próximas aulas. Executar as ações corretivas e preventivas, verificar a eficácia, realizar a análise de encerramento. Então tem todo um procedimento, né, desde a identificação do problema até a solução. Então isso é organizar e isso é analisar uma falha, né? Então é isso que a gente tem que aprender, né? Tecnicamente, não é só chegar e resolver. Técnico, a gente já falou disso, é também analisar. É papel nosso, como técnico, analisar um problema. Tá? Essa parte, essa palavra, na verdade, essa palavra análise já traz uma característica técnica, né? Já não é qualquer coisa. Você analisar tecnicamente realmente precisa de conhecimentos. Então, tem que estar preparado e é o nosso objetivo aí com essas aulas.
Análise de causa raiz, também conhecida aí como RCA, né? Ou Root Cause Analysis. Objetivos. Quais são os principais objetivos de uma análise de causa raiz? Descobrir a origem do problema ou evento. Entender e planejar como eliminar a fonte dos problemas subjacentes, aqueles identificados, né? Aplicar a ação corretiva para evitar sistematicamente problemas futuros. Então, tá aí, é um dos principais objetivos. Existem muitas técnicas, né, estratégias, métodos e maneiras que a gente pode aplicar para encontrar uma causa raiz, tá? Porém, nós vamos falar aí das principais, né? Eu posso dizer que são as principais e a que a maioria das indústrias aí aplicam, tá? Os métodos e as ferramentas mais aplicadas. 5 porquês, inclusive nós vamos trabalhar nessa ordem, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar nessas ferramentas aí nessa mesma ordem. Então, começando hoje pelos 5 porquês. Diagrama de Chikawa, o famoso espinha de peixe, né? Também é uma ferramenta da qualidade que a gente vai aplicar aí para análise de falhas. FTA é a análise da árvore de falhas, né? Também vamos usar essa ferramenta, vamos ter aí aula específica para esse tipo de ferramenta, como vamos aplicar, né? Entender um pouquinho de como trabalha com ela. E também o FEMEA, significa aí análise dos modos e efeitos de falhas. Então a gente vai trabalhar um pouquinho de cada ferramenta, dessas 4 ferramentas principais, né? A gente vai trabalhar um pouquinho de cada para aprender, para entender, né? Como aplica na prática, né? O que a gente realmente, como que a gente consegue trabalhar com elas aí numa situação prática, tá? Então, nossos exercícios vão ser aí estudos de caso, bem bacana, né? E vai ser necessário a gente utilizar, aplicar essas ferramentas, tá? Claro que a gente vai ter a aula, a explicação, um exemplo, tudo, explico, deixo tudo bem claro ali, depois a gente faz aí a atividade, né, com a ferramenta. Tranquilo? Bom, começando então a falar da primeira ferramenta aí que a gente vai trabalhar, que é os 5 porquês. Esta ferramenta é muito usada na área de qualidade, na verdade todas ali, a grande maioria, né, é aplicada na área de qualidade, mas pode ser aí estendida em qualquer setor, em qualquer área. Tá dizendo ali, né, inclusive muito útil em seu dia a dia. Eu posso dizer até para problemas pessoais, né, pessoal? Problemas aí do dia a dia. Você pode aplicar os 5 porquês ali para chegar numa conclusão, ali definida, né, definitiva ali, algo que, pô, é isso mesmo que está dando o BO aqui, né? Então, os 5 porquês, ele tem essa praticidade. Objetivos: determinar o que aconteceu, determinar por que isso aconteceu, né? No caso, determinar qual é o problema que ocorreu, o porquê que esse problema ocorreu, descobrir o que fazer para reduzir a probabilidade de que isso vai acontecer novamente, né? Que isso vai voltar a se repetir. Então, o objetivo principal dos 5 porquês é esses, né? São esses. Então, a gente chegar num ponto ali de encontrar a causa raiz e daí, então, planejar as ações imediatas, né, e preventivas para que aquilo não volte a se repetir, tá? Então, basicamente, 5 porquês se resume nisso aí. Para a gente entender um pouquinho mais, né, o que cada porquê traz para a gente, o que ele vai mostrar para a gente e o porquê que é chamado 5 porquês. Então, vamos lá, pessoal. Não se deve passar dos 5 porquês. Tá aí o motivo do nome, né? Os 5 porquês. O que acontece? Se você começar a passar do 5º porquê, vai para o 6º, 7º, 8º, e assim por diante, vai virar uma bola de neve. No final, você não vai saber mais aonde está. No final, você não vai saber mais o que ocorreu, o que é o problema, como vai chegar na conclusão. Então, tem que ser resolvido no 5º porquê. Então, você vai trabalhar com os 5 porquês, não vai mais para frente. Então, é onde você tem que ter um conhecimento, uma capacidade técnica daquele assunto, né? Conhecimento técnico e capacidade, claro, para poder colocar as respostas ali que são realmente coerentes.
Porque senão você começa a viajar na maionese, você vai parar no 50º porquê lá, e daí você não tem mais uma solução, né? Não tem mais uma resposta. Chegou lá em 50 porquês e não... Enfim, um vai pro choroso. Então, por isso que, se for algo ali sem muita coerência, sem muita capacidade técnica, você acaba se desviando nos porquês. Aí, enfim, chegou no final sem ter uma conclusão definitiva. Então, não pode passar de 5 porquês, senão não tem lógica a utilização da ferramenta. E aí, o que cada um diz? Vamos lá. Primeiro, por quê? Primeiro porquê, temos um sintoma. Então, se eu tenho um problema, né, ele vai ter um sintoma. Vai ter algo ali que vai mostrar que ele tem um problema. Então, esse é o primeiro porquê. Eu sempre vou começar com ele. O primeiro porquê é um sintoma. Segundo porquê, temos uma desculpa. Apareceu um sintoma, eu tenho a desculpa porque apareceu aquele sintoma. Terceiro porquê, vai responder um culpado. Então, apresentou um sintoma, eu tenho uma desculpa, um motivo que aconteceu aquele sintoma, que apresentou o sintoma, e eu tenho um culpado desse sintoma. Certo? Quarto porquê, temos uma causa. Então, aqui já começa a encaminhar, né, para a conclusão. Repare que aqui eu tenho uma causa, mas não é uma causa raiz ainda, né? Ainda tem uma pergunta para a gente se fazer, e aí então chegar na causa raiz, no verdadeiro motivo daquele problema. Tá? Quinto porquê e último, temos a causa raiz. Então, repare, se você organizar corretamente e distribuir as respostas tecnicamente, né, também, conforme o problema, a falha analisada, você vai chegar numa causa raiz efetiva, numa causa raiz provável mesmo, né? Ou seja, a partir daí você já consegue saber como solucionar. Ok? Professor, mas como funciona, professor? Eu tenho que simplesmente colocar a pergunta lá e depois responder? É isso mesmo. Se eu quiser montar a ferramenta, usar esse método, né, de 5 porquês, com uma simples folha de caderno aqui, eu consigo. Basta eu ter um problema. Eu tenho um problema, eu vou lá e coloco. Por que eu tenho esse problema? Ou seja, por que do problema X? Tenho sintoma. Por que eu senti, por que o sintoma do problema X apareceu? Tenho o culpado daí na resposta. E assim por diante. Então, é simples você montar um 5 porquê. Não tem nada, não tem nenhum padrão, nenhum segredo, nenhuma norma técnica que eu tenho que seguir lá para chegar num bom resultado. Basta eu ter conhecimento técnico para resolver aquele problema. Ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vemos a seguir um exemplo do nosso cotidiano, onde podemos utilizar, né, a metodologia de análise de falha aí, através dos 5 porquês. Vamos lá. Eu tenho uma falha aqui ocorrida nesse equipamento, que por sinal, né, esse equipamento é um equipamento lá da unidade Senai, né? Nós temos lá no laboratório de manutenção e realmente ocorreu essa falha aqui, né, que é o retentor rompido. Aonde que está esse retentor? Está bem ali no cantinho, ó. Então, realmente ocorreu um problema lá, né, nesse conjunto, que é um conjunto aí de motor e redutor, né, transmissão por polias e correias. E aí, de repente, esse equipamento lá, após uma manutenção preventiva feita por uma turma, ele rompeu o retentor. O retentor simplesmente fumaciou, né, e quando a gente reparou, ele estava ali rompido, ele se deslocou do local, né? Ele tem que estar acoplado aqui dentro, aqui, protegido aqui, inclusive pelo flange, né? Mas ele saiu, ele se rompeu e deslocou. Daí eu tenho, né, neste caso, então, eu tenho um problema, eu tenho um sintoma. Qual é o sintoma, né? A máquina parou, o retentor rompeu. Tá aqui, ó, a pergunta fundamental. Por que o equipamento parou? Esse é o meu sintoma, né? O equipamento simplesmente não vai ter como trabalhar nesta situação. Tá aí a minha primeira pergunta. Aí, montando o quadro, né, montando ali os questionamentos, as perguntas, né, volto aqui com a primeira pergunta, né? Por que o equipamento parou? Eu tenho que ter uma resposta. Por que o retentor rompeu? Que é o meu sintoma, na verdade. Agora eu tenho o meu sintoma, né? O equipamento parou porque o retentor rompeu. Segundo porquê. Por que o retentor rompeu?
agora eu vou ter uma desculpa. Por que ocorreu o aquecimento? Opa, né? A desculpa do retentor ter rompido é o aquecimento. Vamos para o terceiro porquê. Por que ocorreu o aquecimento? O que levou, o que ocasionou o aquecimento? Agora nós temos uma culpa. O culpado. Quem que é o culpado? Porque as correias estavam muito tensionadas. Então, olha só. O alto tensionamento da correia gerou ali uma força, né, maior para a rotação do motor, do redutor. Consequentemente, aqueceu, né, os eixos ali rotativos. E aí, então, rompeu o retentor. Repare, então, o culpado aqui quem é? O tensionamento excessivo das correias. Entendido até aí, pessoal? Sim ou não? Estão acompanhando a lógica? Tranquilo. Show de bola. Então, estamos aqui no terceiro porquê. No quarto porquê, nós vamos ter uma causa. Ainda não é a causa raiz, né? Não posso parar por aqui. Eu vou ter uma causa. Por que as correias estavam... Ali tem um errinho de português, mas enfim. Por que as correias estavam muito tensionadas? Causa. Porque após a preventiva do conjunto, não foi realizado o tensionamento correto. Então, após aquela turma, aquela equipe técnica de manutenção fazer uma preventiva no conjunto, né, desmontaram ali, foram montar de novo e não tensionaram a correia corretamente. Então, tá aí a causa, neste caso, a causa foi a montagem errada, né, do tensionamento. Montagem errada não, na verdade, é a falta de tensionamento correto ali após a montagem. Essa é a causa, mas não é a causa raiz ainda. Pergunta que não quer calar. É a última. Tá lá o seu Madruga encabulado. Mas por que não houve o tensionamento correto? O que aconteceu que não houve o tensionamento correto? Aí o Chaves com cara amassada tá respondendo aí, né? Porque não houve um treinamento e orientação aos técnicos. Essa é a nossa causa raiz, pessoal. Você vê. Professor, mas rompeu um retentor. Essa é a falha. Essa é a falha. Mas a causa raiz é a falta de orientação, a falta de treinamento para os técnicos. Tá? Então, se tivesse sido orientado, treinado os técnicos, muito provavelmente eles teriam feito lá o tensionamento correto. Poderia ser esquecimento também. Os técnicos esqueceram de tensionar a correia corretamente. Mas aí nós temos uma causa raiz. Agora, qual é o problema que eu tenho que resolver? A causa raiz. Não é só ir lá e trocar o retentor. Não é só chegar lá e falar, não, troca o retentor, beleza. Resolvi o problema? 100% não. Eu resolvi o problema 50%, que eu substituí o retentor, beleza. Mas o que eu devo fazer para não deixar acontecer de novo? É aí que a gente, né, vai pensar nas respostas, pensar no que fazer, tá? Mas aqui nós temos a causa raiz. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Aqui não. Tranquilo. Então é isso que a gente tem, ó, isso que é uma análise, né? De um simples rompimento de retentor. Poxa, vamos lá e só vamos trocar o retentor, beleza. Trocou e manda funcionar de novo. Não, peraí. E se acontecer de novo o rompimento? Se quebrar de novo, ou melhor, cortar de novo o retentor ali, né? E parar de novo o equipamento. Eu não estou, então, solucionando o problema. Eu só estou encobrindo ele, né? Só estou passando a mão na cabeça do problema ali e deixando ele rodar. Não é o certo. Então, tem que analisar e ver o que realmente pode ter acontecido. É aí que a gente entra na causa raiz. Muito bem. Então, voltando lá para as nossas conclusões, né? A falha que nós tínhamos era o retentor rompido, mas após uma análise técnica, nós chegamos na causa raiz, que foi uma falta de treinamento à equipe de manutenção. Então, se a equipe de manutenção tivesse sido treinada, não teria feito uma tensão errada, né, das correias, e aí, consequentemente, não teria forçado
os eixos ali na rotação, não teria aquecido e não teria rompido o retentor. Né? Então, basta ter ali, claro, primeiramente as ferramentas corretas, né? E daí depois aplicamos o treinamento. A solução, então, é aplicar o treinamento para a equipe de manutenção. Tá? Então, essa imagem aqui está mostrando só qual seria a solução, né? Treinar a equipe e fazer o tensionamento correto da correia. Vocês vão ter essa aula, tá, pessoal? Vão ter essa aula comigo, inclusive, aí a parte de prática de manutenção, né? Nós vamos ter um momento de teoria que a gente vai falar sobre esses cuidados, né? Intencionamento de correio, seleção de correia, né? Como selecionar a correia correta, como tensionar, como desmontar, como montar, tudo isso aqui é parte de outras aulas que a gente vai ter ainda, tá? Eu estou usando essa figura só para a gente ter uma ideia do que é a solução aqui, no caso, né? Treinar os operadores aí para aplicar a correia, ou melhor, aplicar o tensionamento correto nas correias. Ok? Bom, assim foi possível identificar a causa raiz, bem como a solução adequada. Qual foi a solução adequada? Solução imediata. Olha só que maravilha, hein? Contratar o Senai para realizar treinamento a toda a equipe de manutenção, né? Imagino que se for numa empresa, né? Se for uma situação de uma empresa fora aí, então qual que é a solução imediata lá após a análise dos técnicos? Vamos lá chamar o Tiagão lá, professor do Senai, que ele vai dar um treinamento pra gente aí de como tensionar a correia. O cara é bom, o cara é 10, então ele vai mostrar aí como é que tem que fazer. Essa é a solução imediata, concordam? Se não concordar, perde nota, hein? Pode ser. Vamos lá. Então, mas assim, imediatamente, o que eu tenho que fazer realmente para suprir aquela, né, aquela deficiência? Eu tenho que treinar a equipe. Se a equipe não tem treinamento, eu tenho que chegar lá e treinar. Mostrar para ela como que deve fazer. Ter o equipamento correto, a ferramenta, né? E então treinar ela. E a solução preventiva, para que aquilo não volte a acontecer, também tem que ter uma ação imediata. O que eu vou fazer para consertar aquilo? E o que eu vou fazer para não deixar acontecer de novo? Então, a solução preventiva é aqui um exemplo, elaborar checklists de manutenção após a realização do serviço. Ou seja, então após o cara fazer o trabalho de manutenção, vai ter que ter um checklist para ele conferir tudo. Se está certo isso, está certo aquilo, correia tensionada, parafuso bem apertado, motor bem fixado, está bem alinhado. Agora sim, fez o checklist, conferiu tudo e está ok, bota para trabalhar o equipamento. Ok, galerinha? Entendido? Você vê que é bem bacana, né? Então, assim, claro, primeiramente eu preciso ter conhecimento técnico. Se eu não tiver uma noção daquilo que eu estou querendo resolver, já era, né? Não tem como. Se eu quero resolver um problema elétrico, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento técnico na área. Se eu quero resolver um problema de sistema mecânico industrial, eu tenho que ter então não tem como. Se eu quero resolver uma falha no motor de automóvel, mecânica automotiva, né? Eu preciso ter uma noção daquilo que eu vou fazer. Senão não adianta. Daí vai ficar, né, só no eu acho que aquilo. Não. Você vai ter que analisar, né? E conforme os fatos, você chega na conclusão correta. Tranquilo? Maravilha. Oi. Não, de boa. Tranquilo? Eu achei que ia fazer uma pergunta. Beleza. Não estão perguntando é porque estão entendendo. Então quer dizer que a aula tá sendo clara a explicação, né? Então vamos lá. Chegamos então no final. Estudo de caso. Atividade que a gente vai fazer. Eu vou apresentar essa atividade hoje para vocês, tá, pessoal? E já vou enviar o material no grupo ali para vocês também. Porém, vocês só vão precisar fazer ela na próxima aula, ou seja, como é que a gente vai combinar aqui? Nós vamos começar a próxima aula no mesmo horário, tá? Na verdade, um pouco mais cedo, então começar ali umas 6h30, vocês já podem acessar o link ali e já ir fazendo a atividade. Eu acesso o link às 6h30 ali, 6h40, faço a primeira chamada, e aí eu dou um prazo de 1 hora para vocês fazerem essa atividade. Tá? Eu vou mostrar ela hoje, vou compartilhar o material ainda hoje aí com vocês, para vocês já conhecerem, saber o que é para fazer.
Daí, na próxima aula, a gente acessa ali 6 horas, 6h40, faço a chamada, e aí eu deixo 1 hora, o prazo de 1 hora ali para vocês concluírem a atividade, né? Vamos fazer pelo Teams mesmo aqui. Vocês vão concluir a atividade, né? E apresentar as soluções que vocês chegaram. Entendido? Então não vai precisar se preocupar em fazer agora, amanhã, não. Vamos fazer as atividades, vamos fazer nas nossas aulas, nos nossos momentos de aula. Não vou deixar exercício para casa aí para vocês. Mas eu preciso que vocês daí, neste caso, acessem lá o Teams aí, pelo menos, máximo até umas 6h45, para que eu dê ali um período de 50 minutos, 1 hora, para que vocês façam, discutam, preencham, depois eu volto aqui e a gente corrige juntos aí para lançar a nota de vocês. Fechado? Fechou. Beleza. Tranquilo. Muito bom. Então, pessoal, eu vou apresentar então a atividade para vocês e na sequência a gente já finaliza, eu compartilho os materiais no grupo daqui a pouquinho e daí fica assim para a próxima aula. Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Esses slides aí você vai disponibilizar? Vou disponibilizar também, fique tranquilo. Deixa eu só achar o material agora. Não sei se não é aqui. Exercícios. Então a gente vai fazer o estudo de caso 1, tá? O estudo de caso 1 é a respeito de uma bomba centrífuga. Olha só que legal. Então aqui vocês têm, né, uma breve explicação do que é uma bomba centrífuga, né? Se bem que na primeira etapa da aula aí basicamente eu expliquei como funciona uma bomba centrífuga, mas depois vocês podem dar uma lida aqui, tá? É um conceitinho ali, um conceito básico do que é e aonde se aplica, para que serve aí a bomba centrífuga. Aqui tem uma imagem, né, da bomba centrífuga aí da nossa atividade. Então, composta aí por um motor, né, acoplamento e a bomba, né, propriamente dita aqui. Aqui tem um desenho esquemático dessa bomba, né, para vocês entenderem o que é cada parte. Então, nós temos aqui a sucção, né, da bomba, que seria essa boca aqui, sucção, e aqui nós temos a descarga, né, essa parte superior aqui, a descarga da bomba. Nós temos aqui os impulsores, né, ou melhor, o impulsor, tá aqui, né, a hélice praticamente, e o olho do impulsor, ou seja, é a face ali onde vai ter, né, onde tem toda a força de sucção, né, e aí quando ele faz essa sucção, ele automaticamente joga, né, através do impulsor, joga para descarga ali, mandando o líquido, né, para outro recipiente. Então, só ali vai explicar também como funciona. Vamos direto pro problema, para a situação problema. Presta atenção, uma determinada empresa de reciclagem trabalha na coleta de fluidos contaminados, que são armazenados e em seguida descartados pelas indústrias, né, de Curitiba e região. São utilizados bombas centrífugas para transferir o fluido coletado ao tanque da recicladora, a qual fará o processo de separação, né, a recicladora fará o processo de separação de resíduos e impurezas. Ao recolher aproximadamente 1.500 litros numa empresa de usinagem, que faz um descarte mensal de 5.000 litros, a bomba utilizada apresentou defeito, reduzindo a vazão de descarga. Isso causou a queima do motor elétrico e impossibilitou o término do trabalho. Então imagine lá, né, que essa empresa ela passa lá em várias outras empresas, em várias indústrias, recolhendo esses fluidos, né, que são armazenados lá em determinados recipientes. Essa empresa terceirizada vai lá, recolhe essa empresa terceirizada não, né, essa empresa de reciclagem de fluidos, ela vai lá, recolhe, né, esse material que a empresa armazenou durante um período, recolhe, manda para a recicladora para então reaproveitar esse fluido, né, reutilizar. E aí num desses trabalhos,
que eles estavam lá com uma bomba numa empresa lá sugando uma quantidade de fluidos, né? Era para estar recolhendo ali 5.000 litros, mas quando chegou em 1.500 litros, a bomba pifou. Ela caiu a redução, ou melhor, ela reduziu a vazão de descarga e causou a queima do motor. Queimou naquele momento lá que estava trabalhando. Ou seja, qual seria a falha potencial funcional, neste caso funcional aqui, né? Motor elétrico da bomba centrífuga queimado, pifou, parou. Pergunta fundamental, ou seja, qual é a primeira pergunta para a gente fazer a análise da causa raiz? Por que o motor elétrico queimou? Tá aí. Essa é a primeira pergunta. As demais perguntas, até chegar na causa raiz, vai ser com vocês. Tá? Eu vou enviar esse material. Vou enviar também esse Excel aqui, tá? Que é onde vocês vão completar, onde vocês vão concluir, né? Para me enviar daí no dia lá que terminar mesmo, tá? Então aqui você vai colocar já a primeira pergunta, aquela pergunta que a gente colocou, a gente viu ali que tá já, né? Já tá de colher de chá para vocês ali no estudo de caso. Então, primeira pergunta vai colocar aqui. Vocês vão discutir, ver as possibilidades, ler novamente a situação problema, discutir, reler se for preciso, começar a ligar as pecinhas ali, analisar, né, trocar ideia. Por isso que eu falo, tem que ser feita uma análise em equipe, porque às vezes o que eu vejo, o colega não vê a mesma coisa, vê um pouquinho mais à frente, vê um pouquinho diferente. Aí a gente começa a ligar o quebra-cabeça, né, encaixar o quebra-cabeça. Então por isso que tem que ser feito em equipe. Então vão discutir, vão analisar, colocar a resposta do primeiro porquê. Após a resposta do primeiro porquê, vocês já vão elaborar a pergunta do segundo porquê aqui, né? O segundo porquê, vocês vão elaborar a pergunta e analisar a resposta. Após a resposta, terceiro porquê, mais uma resposta. Quarto porquê, opa, chegamos numa causa. 5 porquê, chegamos na causa raiz. Cheguei na causa raiz do problema, o que eu vou fazer aqui? Pensar numa solução imediata. Qual é a solução imediata a ser feita para essa causa raiz que eu cheguei aqui? Tá? É a solução para a causa raiz. Não é solução lá só para troca o motor. Não, peraí. Trocar o motor, eu não estou resolvendo o problema. Preciso resolver a causa raiz. Então é a solução da causa raiz.